Antes de sentar, diga assim para o seu irmão: meu irmão, você precisa treinar o seu hebraico. Quando você for lá em Israel com o pastor, você precisa treinar o seu hebraico. Pode sentar, querido, que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Bom demais. E alguém pode dizer assim: mas por que esse povo fala tanto em Israel? Por que fala tanto? Por que celebra essas festas de Israel? É porque a Bíblia diz que é de lá que vem a palavra, de lá que vem a instrução. E quando a gente aprende lá, a gente faz certinho, ó. Agora, quando a gente aprende em outros lugares, pode correr o risco de aprender de forma errada. Amém? Ó, você avisa, ó, tirar foto, encolher a barriga. Ficar assim chique. Isso. Porque pega assim de lado e vai aparecer um volume a mais aí. Não dá tempo nem de fechar. Que bom que você está na casa do Senhor. Querido, nós temos um tema da nossa festa. Chama-se querigma. Quem esteve aqui conosco na Páscoa? Na Páscoa nós falamos sobre o Logos. Pentecostes nós falamos sobre o Rema. E agora vamos falar sobre o querigma. Tá vendo? Você aceita Jesus, você vira até poliglota. Aprende até a falar outras palavras de outros idiomas, mas vamos já entender cada uma delas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, vai aparecer esse termo para nós termos um entendimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: a minha palavra, o apóstolo Paulo narrando, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, quando eu preguei, quando eu fui levar uma palavra de pregação a vocês, não era para convencer vocês, não era para persuadir vocês com sabedoria, mostrando que eu sabia muito e vocês tinham que acreditar. Mas a palavra que eu levei foi com demonstração de poder do Espírito Santo. Deixa eu tentar ler esse versículo numa linguagem mais próxima do contexto que está lá na primeira carta de Paulo, no original, na língua grega. Paulo diz assim: o meu logos é palavra, ok? E o meu querigma, no caso seria aqui pregação, não consistiram em logos, ou seja, em palavras persuasivas de sófia. Sófia quer dizer sabedoria, mas em demonstração, que em grego é apodeixis, de pneuma, que é espírito, e de dunamis, que é poder. É o mesmo texto que eu li para você, na linguagem mais próxima aí do hebraico. A palavra que eu falei para vocês, a pregação que eu falei a vocês, não vinha só de palavras, de logos de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder. O que Deus pode fazer agora, neste momento na sua vida? O que Deus pode fazer nesse exato momento? Qual a sua perspectiva do que Deus pode fazer agora, neste momento, durante esta celebração, essa festa, essa pregação na sua vida? Talvez você chegou aqui com uma expectativa normal, dentro da normalidade. E esse é o grande detalhe, que muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus exatamente assim. Já estamos tão acostumados a ouvir falar sobre Deus. Estamos tão acostumados em ouvirmos o Logos, que é a palavra de Deus, é a palavra revelada, a Bíblia é o Logos, a Bíblia é a revelação, já conhecemos tanto, que nós limitamos a nossa expectativa sobre Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer. Talvez dificilmente nós saímos da nossa casa dizendo assim: hoje no culto Deus vai virar uma chave na minha vida. Hoje Deus vai fazer alguma coisa diferente na minha vida. Talvez seja a última coisa que nós pensamos. Nós só pensamos assim: hoje eu preciso ir no culto, hoje tem culto. Mas não trazemos uma expectativa do que Deus pode
mover, mudar, girar a nossa vida, adiantar a nossa vida, fazer algo extraordinário na nossa vida, em um momento nós nos apresentamos diante de Deus. Nós precisamos, querido, gerar em nós uma expectativa, talvez até desesperada, em recebermos uma mensagem de Deus que venha mover a nossa fé e ir além das nossas expectativas. É exatamente isso, querido, que o querigma que eu quero falar com você proporciona em nossas vidas. Quando nós ouvimos uma pregação da palavra de Deus, essa pregação ela começa com um logos, com uma revelação. Olha, a Bíblia fala isso, o contexto bíblico é esse e tal, isso é o logos. Mas no meio do logos, alguém pode ouvir uma frase, uma parte da pregação e dizer assim: Deus está falando pessoalmente comigo. Essa palavra é para mim, para este tempo, para este momento. Isso é um rema, que nós já falamos na festa passada aqui. Dentro do logos, Deus pode tirar uma pinçada ali, uma palavra específica para você, uma profecia para a sua vida. Isso é um rema. Agora, o querigma, querido, é algo diferente. O querigma é uma porta que se abre no mundo espiritual, que dá acesso, uma proclamação que Deus assim abre os céus, sem pedir permissão, invade na sua vida e pum, impacta na sua vida. É algo que muitas vezes a gente nem pensa, nem espera, mas que o Senhor ele tem reservado para nós. É uma invasão de Deus sem pedir permissão. Aí você vai dizer: não, mas peraí, pastor. A Bíblia diz que Deus sempre está à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sim, essa é a regra. Mas nós sabemos que toda boa regra tem exceções. A porta da sua casa é inviolável. Ninguém pode chegar na porta da sua casa abrindo e entrando. Ah, pastor, porque você não conhece meus parentes. Então está na hora de você converter os seus parentes. Porque a porta da sua casa, você coloca a regra. A lei diz que ninguém pode chegar na sua casa entrando e invadindo a hora que quer. Apesar que tem uns bandidos aí querendo chegar no poder para fazer isso. Mas não é essa a regra. Entretanto, se você estiver passando um momento de grande dificuldade dentro da sua casa, um incêndio, um acidente, alguma coisa na sua casa, alguém pode chegar, meter o pé na porta, entrar, invadir a sua casa e lhe acudir? Sim ou não? É exatamente o que Deus faz no querigma. No dia a dia, ele está na porta batendo, esperando você abrir. Mas no dia que ele resolve liberar um querigma sobre a sua vida, ele não pede permissão, ele entra. Que hoje tem a gente nesse lugar que diga assim: Senhor, que seja hoje. Que esse querigma hoje invada a minha vida lá naquele lugarzinho que está em dificuldade. Aquele lugar que está sofrendo, aquele lugarzinho da minha alma que está em perigo, que está em ruína. Que o Senhor entre sem pedir permissão. Que o Senhor entre e alcance de uma forma sobrenatural. Então o querigma, querido, é como se uma porta abrisse no mundo espiritual e invadisse a nossa vida para trazer um impacto, para trazer uma mudança, para trazer uma transformação, para mover algo que muitas vezes já ultrapassa o nosso nível de entendimento. Enquanto que no Logos, o Senhor ele vai revelando na sua palavra, ele deixa a palavra à disposição, ele deixa aí para quem quiser buscar. E muitas vezes nós não buscamos. O rema, o Senhor fica tratando uma palavra específica para uma pessoa específica, para um momento específico. Mas tem hora, querido, que os céus olham para nós, seja como pessoa, seja como família, seja como nação, e diz assim: está na hora de eu invadir. Está na hora de eu entrar. Está na hora de eu socorrer esta alma. Está na hora de eu trazer uma mudança que é necessária. Urge para que essa pessoa não se perca. O querigma, querido, é uma proclamação com demonstração de poder. É apontar para fora de si.
é tornar algo que está vazio dentro de você agora cheio da presença de Deus. O querigma é justamente o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estavam lá por causa de um logos, de uma palavra que o Senhor deu. Estavam lá orando, clamando. Estavam ali buscando algo pessoal, um rema de Deus. Mas eles foram surpreendidos que enquanto eles clamavam por um rema de Deus, línguas, um vento veemente entrou, línguas repartidas como de fogo começou sobre a cabeça deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, renovou a fé, renovou a força, de pessoas que estavam escondidas, com medo, agora se tornaram homens e mulheres com autoridade nas suas palavras, que saíram pregando o mundo afora, impactando as nações. Por quê? Porque eles foram alcançados pelo querigma. Eles foram alcançados por algo sobrenatural de Deus, por uma presença de Deus que mudou a história, que tirou eles do quadro e da posição que eles estavam e colocou em um outro projeto maior de Deus. E eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que nesta festa o Senhor tem um querigma para a sua vida, algo que você ainda não pensou e não imaginou, mas que se você quiser, hoje o Espírito de Deus vai invadir na tua alma, no teu coração e no teu espírito, e vai trazer uma palavra que vai mover a tua vida para um novo patamar, para uma nova dimensão, em nome de Jesus. Alguém recebe, meu irmão? Então aplauda o Senhor bem forte. Que hoje haja pessoas, queridos, sedentas por isso, e possa dizer assim para Deus: vem em mim, Senhor, que eu estou facinho. Vem em mim, Senhor, com esse querigma, com essa palavra, que eu não sei nem o que é, mas se é do céu é bom. Que entre na minha vida e modifique áreas da minha vida que eu estou precisando, que eu estou achando que a solução é de uma forma, mas o Senhor tem a melhor solução. Que eu já pensei muitas vezes como solucionar isso, já fiz tantos planos, já busquei tantos socorros, tantas situações, mas hoje eu estou abrindo a porta, Senhor. Entra e traz a tua resposta certa. Pode entrar, Senhor, pode invadir, pode meter o pé na porta. Naquele lugar da minha alma que está muito escondido, Senhor. Que o Senhor venha e o Senhor traga esta palavra sobre a minha vida. Querido, o que significa pregar uma palavra? A palavra pregação, ela vem de um termo grego chamado kerusso, que significa proclamar, fazer conhecido, declarar, anunciar. Mas nós sabemos que toda mensagem, para ela ser transmitida, ela precisa de um mensageiro. Ela precisa de um porta-voz, que no grego também era chamado de keruxo, que era um porta-voz ou um arauto oficial do rei. Como é que isso funcionava? Da seguinte forma: se você olhar qualquer filme aí na televisão, você vai observar que o rei, ele tinha alguns porta-vozes. Então, como não tinha redes sociais como o dia de hoje, internet e tudo mais, o rei, quando ele queria fazer conhecido um dos seus propósitos, seus projetos, ele chamava um dos seus queruxos, que era um dos seus oficiais, um dos seus porta-vozes. E ficava essa pessoa do lado do rei, e o rei dizia para ela: faça uma proclamação para o povo, fazer isso, 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 isso. Esse queruxo que estava ao lado do rei, ele precisava estar na hora, anotando, porque se ele tivesse alguma dúvida, ele tinha que perguntar para o rei: mas se me fizerem essa pergunta, e se não entenderem, o que é que eu digo? Por quê? Porque este homem, esse queruxo, esse porta-voz, ele não podia falar nada dele, nada que fosse do entendimento dele. Ele tinha que transmitir exatamente o que estava na cabeça do rei. Exatamente o que o rei queria falar, o que o rei queria se pronunciar. Então, como eu falei, talvez você já viu muitos filmes, que chegavam aqueles homens sentados em cavalos, chegavam num determinado local, abriam um pergaminho e dizia: o rei está decretando isso, 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 isso. Esse era um queruxo, esse era um porta-voz do rei. Aquele homem não podia, querido, acrescentar nada. Ele não podia chegar lá e dizer assim: o rei está dizendo que a partir de hoje vai se pagar imposto disso, disso e disso. Ele não podia fechar e dizer assim: mas eu não concordo. Ele não podia chegar lá e dizer assim:
olha, o rei disse isso aqui, mas se você for pobre, você está dispensado. Não, ele só podia falar isso se tivesse escrito lá. Se não tivesse, ele não podia falar. Ele tinha que trazer exatamente aquela palavra específica. Não, ele não tinha que usar da sua sabedoria, de chegar lá e dizer assim, olha, pelo meu conhecimento, pelo meu estudo, eu quero dizer que o rei está certo. Que o rei está fazendo isso e isso. Não, ele tinha que falar exatamente como o rei assim dizia. Foi exatamente esse o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Guarde bem isso. Quando o Senhor nos chamou e disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Ele não nos deu permissão de nós pregarmos o nosso evangelho, mas o evangelho dele, para que nós falássemos as coisas do reino, e não aquilo que nós achamos. Por que é que a humanidade está tão perdida nesses últimos tempos? Porque em vez de ouvir o anúncio da palavra de Deus, nós queremos ouvir as explicações de sabedoria do mundo. Nós queremos colocar acima da fé, de acreditar naquilo que Deus falou, a nossa racionalidade e tentarmos entendermos de forma sábia. O que eu estou pregando hoje para você, querido, eu não estou pregando a ignorância, para você chegar e dizer assim, ó, você tem que acreditar em Deus e acabou. Não é isso. Até porque a própria palavra de Deus diz o seguinte, que se alguém não tem sabedoria, deve fazer o quê? Pedir a Deus, que o Senhor dará. Muitas vezes Deus vai te dar uma palavra, querido, que você não vai entender no momento. Então cabe a você fazer o quê? Pedir a Deus entendimento, sabedoria, e não simplesmente dizer assim, eu não vou obedecer porque eu não entendi. Eu não vou obedecer porque eu não concordo. Não é isso. Porque muitas vezes, querida, a forma de Deus se comunicar conosco é uma forma que não é para nos convencer, mas é para nos aproximar dele. É para nós ouvirmos algo e queremos saber mais, de querer estar mais próximo, de querer buscar mais conhecimento, mais entendimento, mais sabedoria. Nós vamos observar que quando o Senhor quis chamar a humanidade para entender o seu plano de redenção, primeiro ele começou a levantar os profetas. Levantou Elias, Isaías, levantou sacerdotes, salmistas e foi anunciando a sua palavra. Até uma hora que o rei dos reis olhou do céu e disse assim, eu tenho que mandar um querúxio na terra. Eu tenho que mandar um porta-voz na terra que vai falar exatamente o que está na minha cabeça e no meu coração. E nessa hora ele mandou nada mais, nada menos que Jesus Cristo na terra. E Jesus Cristo veio, e quando Jesus Cristo veio na terra, ele dizia o quê? Olha, essa pregação que eu estou pregando é minha. Essa é a minha vontade. Ele dizia isso? Não, ele dizia, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus nos deu esse exemplo. Ele, como Deus, poderia vir e dizer assim, olha, eu acho que é desse jeito, assim, assim, assim. Não, ele veio ser porta-voz da mensagem que estava no coração de Deus. Daquilo que Deus trouxe às nossas vidas, aos nossos corações. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso aos irmãos lá em Coríntios, ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer para aquela igreja em Coríntios o seguinte, vocês lembram quando eu fui lá na grande cidade de Atenas? Lá, eu me deparei no Areópago com muitos sábios, com muitos homens entendidos. E lá, eles passavam o dia discutindo sabedoria, conhecimento. E a única forma de eu conseguir pregar para eles foi falando no mesmo nível de sabedoria. Ao ponto que para que eles ouvissem falar do Evangelho, eu tive que aproveitar um conhecimento filosófico. Ele chega lá e diz assim, de quem é esse altar? E alguém diz para ele, esse é o altar ao Deus desconhecido. Deixa eu explicar para você sobre essa expressão Deus desconhecido. Essa teoria do Deus desconhecido, ela vem de um filósofo grego chamado Aristóteles. E Aristóteles dizia, se existia um Deus de verdade, esse Deus é desconhecido. Essa era uma filosofia de Aristóteles. Por quê? Porque os gregos tinham muitos deuses. Mas ele pensava e dizia assim, olha, nós temos muitos deuses, nós temos um Olimpo de deuses. Deus para tudo que é coisa. Deus para a guerra, para a chuva, para a agricultura, para o amor. Temos todo tipo de deuses.
Mas Aristóteles, lá no fundo, ele diz assim: se existir um Deus de verdade, esse Deus é desconhecido. Diante desse entendimento filosófico, fizeram um altar ao Deus desconhecido. E quando Paulo chegou, ele disse assim: eu tenho que usar de sabedoria com esse pessoal que é sábio. E ele chega e diz assim: sabe qual é o Deus que eu estou pregando? O Deus desse altar, o Deus desconhecido. E as pessoas se maravilharam, porque era uma palavra de sabedoria, era uma explicação de algo que eles durante muitos anos queriam ouvir. Mas com toda essa pregação de sabedoria de Paulo, resultou, sabe no quê? Em nada. Se você ler as viagens de Paulo, nunca se abriu uma igreja na cidade de Atenas. Apesar dele ter pregado com sabedoria. Apesar dele ter explicado a palavra de Deus com sabedoria. Mas aqueles homens colocaram a persuasão da sabedoria, a explicação da sabedoria num nível tão alto que não deixaram Deus entrar nos seus corações. Então, Paulo sai dali e vai para a pequena cidade de Corinto. E quando ele chega lá, ele começa a pregar sobre o poder de Deus. Ele não pregou mais sobre palavra de sabedoria, explicações filosóficas. Ele só chegou lá dizendo assim: Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar o seu coração. Deus pode fazer algo diferente dentro de você. E as palavras agora eram de poder. Qual foi o resultado? Em Coríntios se fundou uma das maiores igrejas que Paulo abriu na sua jornada. Isso mostra o que para nós, querido? Que quando o Senhor nos traz uma palavra de querigma, uma palavra para invadir a nossa vida, essa palavra não precisa ser explicada com sabedoria. Tem coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida, querido, que a sabedoria humana não vai saber explicar. Não vai saber. A ciência vai olhar e vai dizer assim: mas isso é loucura. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo pregando aos irmãos de Corinto, diz assim: a pregação do evangelho é loucura. Para os sábios, entendido é loucura. Como que pode a morte de alguém mudar a vida de outro? Mas ele mostra que é possível. O que ele está querendo nos ensinar aqui, querido, é que é muito bom nós termos conhecimento. Não tem problema nenhum você ser uma pessoa sábia. E eu vou abrir aqui um parêntese e vou dizer o que é que a Bíblia diz sobre alguém ser sábio. Talvez você diga assim: pastor, uma pessoa sábia é alguém que estuda muito. É alguém que tem muitos diplomas. É alguém que tem muito conhecimento. Isso é conhecimento. O livro de Provérbios diz quem é uma pessoa sábia. Você será sábio no dia em que você começar a amar ser corrigido. Disfarça, faz de conta que não é com você, olha para os irmãos do seu lado e diz assim: agora ficou feio para você. Tira da tua costa. Porque sabedoria vem por correção de erro. Conhecimento vem pelo estudo. Conhecimento vem pela busca de entendimento. Mas sabedoria vem por correção. Por isso que o livro de Provérbios diz que o sábio ama a repreensão, ama ser corrigido. Uma pessoa pode ser extremamente intelectual, pode ter um QI, um QE altíssimo, avançadíssimo. Mas se na hora que ele é repreendido, ele faz biquíni, como é dizer assim: não gostei, me chamou a atenção. Essa pessoa não é sábia, porque a sabedoria vem pela repreensão. O sábio ama ser corrigido. O sábio ama ser confrontado, porque ele sabe que isso vai trazer ajuste na sua vida e vai trazer crescimento na sua vida. Então, o apóstolo Paulo diz assim: olha, esses homens podem até ser sábios, eles podem até gostar de ser corrigidos, mas tem algo que é maior ainda. Uma experiência com o poder de Deus na sua vida. Uma experiência de chegar a algo que entre na sua vida,
que mexe de uma certa forma que não tem explicação. De alguém olhar para você e dizer assim, mas eu não entendo sua vida. Nos dias mais difíceis da sua vida, se eu passasse pelo que você passou, eu já tinha até morrido. Mas você está sorrindo. De alguém olhar para você e dizer assim, olha, não dá para entender. Quando a gente acha que você caiu, você está mais forte. Você tem umas palavras, posicionamentos que, olha, parece loucura. Isso demonstra que o poder de Deus começou a fazer efeito na sua vida e no seu coração. Quando vem um querigma da parte do Senhor, um anúncio vindo da parte do Senhor, que entra no seu coração, alguém pode chegar e dizer assim, mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? E um dos grandes questionamentos, querido, que sempre houve na Bíblia, por que é que o ímpio parece que se dá melhor do que nós? Por que é que o cara que é desonesto, trapaceiro, ele fica rico, e eu que sou honesto não fico? Por que é que o indivíduo está lá no mundo, longe de Deus, parece que tudo que ele faz dá certo, e eu tento aqui ser fiel a Deus, caminhar diante de Deus, e parece que as coisas para mim são mais difíceis. Se você ler o Salmo 73, que eu comecei a ministrar até quinta-feira aqui, vou terminar só na outra quinta, o líder do louvor da igreja, nos dias de Davi, chamado Asaf, entrou nessa crise. E ele chegou a dizer assim, olha, quando eu comecei a ter inveja dos ímpios, eu escorreguei, quase que eu caí. Quase que eu me dou mal. Até que eu entrei na presença do Senhor, no santuário de Deus, e comecei a ter um entendimento diferente. Que o Senhor os permite crescer muito rápido, para que como se eles subissem em um lugar liso, sem estabilidade, e no menor movimento deles, eles cairão de lá. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, querido, existem coisas que não serão facilmente explicadas. Mensagem que vai chegar no nosso coração, que para muitos serão loucuras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se essa palavra for de Deus, guarde no seu coração. Se essa palavra vier do Senhor, não tente explicar para ninguém. Não tente ser persuasivo nas suas palavras e querer que entre na cabeça dos outros. Talvez essa situação você vai viver até dentro da sua casa, com a pessoa que você convive, com o esposo, com a esposa, de ouvir uma palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você ser teimoso, para você ser aquela pessoa irracional, aquela pessoa orgulhosa que bate o pé, não, tem que ser assim. Não, não é isso, querido, porque tudo isso é doença de alma. O que eu estou dizendo para você é quando a palavra de Deus, que vem realmente do trono de Deus, entra no seu coração, não precisa você discutir. Não precisa você tentar provar que você está certo. Não precisa você dizer assim, não, porque foi a Bíblia que falou, tem que ser assim. Não, querido. Muitas horas é guardar essa palavra no coração e seguir ela em silêncio. Porque se essa palavra vier de Deus, querido, uma hora, essa palavra vai meter o pé na porta, vai expandir, vai alcançar o coração mais duro que tiver do seu lado, vão conseguir ver a mão de Deus trabalhando e vão reconhecer que existe um Deus de poder sobre a sua vida. Existe um Deus que não falha na promessa na sua vida. Então, o que é que eu preciso então fazer, pastor? Para entender essas palavras que o Senhor traz na minha vida, que muitas vezes não tem explicação. Você precisa virar um querux, aquele que entra na presença do rei e começa a escutar pessoalmente do rei o entendimento daquela palavra. Sabe qual é o nosso grande problema nos dias de hoje? É que nós vivemos um evangelho de preguiça. Nós queremos que os outros orem por nós, nós queremos que os outros ensinem a palavra para nós, nós queremos que os outros profetizem para nós, nós queremos que os outros imponham a mão sobre a nossa cabeça e aconteça um milagre, nós queremos tudo vindo de outro. E quando não vem, nós pegamos e dizemos que quem é o culpado? O outro. Vivemos um evangelho de transferência de responsabilidade, mas o verdadeiro evangelho que Cristo tem para nós é aquele que você mesmo entra na presença do Senhor e vai ouvir dele, que é manso, humilde de coração e traz descanso para a sua alma. É entrar na presença dele, muitas vezes diante de situações e dizer assim, Senhor, hoje eu estou vindo aqui porque eu quero entender os teus desígnios, os teus propósitos.
Mas não seja ansioso de entrar um dia na presença de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor revele hoje o céu inteiro para mim. Você é melhor do que Moisés? Moisés, para Deus revelar para ele só a criação, ele passou 40 dias no monte. E nós queremos passar 4 segundos na presença de Deus e reconhecer tudo. Nós queremos entrar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou aqui hoje meio aborrecido, chateado, fala comigo. Aí Deus vai olhar de lá e diz assim: como? O Senhor aqui. Ele diz assim: ei, quem é o Senhor aqui? Eu ou você que está dando ordem? Então, quando nós queremos, querido, realmente ser impactado pela palavra de Deus, nós precisamos desenvolver a habilidade de entrar na presença de Deus, de buscar o Senhor, de ter tempo com o Senhor. Vivemos em dias em que o processo da vida está muito acelerado. Nós queremos as coisas muito rápidas. Ninguém hoje tem mais paciência de esperar um minuto por uma conexão de Wi-Fi. Nós queremos em milésimos de segundo. Mas entrar na presença do Senhor, querido, é buscar justamente essa construção dentro de nós, que vai fazer o diferencial para todos os dias das nossas vidas. Coisas que são construídas muito rápidas, elas têm a tendência de estragar muito rápido. Hoje, se você pegar os bens de consumo, os eletrônicos, eles são feitos numa velocidade imensa. Em questão de minutos se faz um computador, se faz um smartphone. Mas quando você menos percebe, eles já começam a dar problemas e falham. Em compensação, uma estrutura de um grande edifício, às vezes demora meses, anos, mas resiste durante 50, 60, 100 anos. Nós precisamos começar a buscar na nossa vida, querido, algo de Deus que venha trazer uma estrutura sobre nós. Então hoje, querido, o desafio que Deus tem para mim e para você é que nós passamos a ser um querux. Alguém que entra na presença do Senhor, alguém que quando recebe uma palavra de Deus, que quando recebe um propósito de Deus, um desafio de Deus, em vez de tentarmos explicarmos com a mente de sabedoria, é entrarmos na presença dEle e dizer assim: Senhor, que esta palavra faça diferença na minha vida, me dá o entendimento, Senhor, me dá o desígnio, me dá o propósito pelo qual o Senhor tem, Senhor, quais são os passos que eu preciso caminhar. E quando você fizer isso na sua vida, querido, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, coisas que há anos a sua alma anseia. Você vai ver que numa velocidade muito grande, Deus vai começar a fazer na sua vida. Não espere a aprovação dos outros, não espere aplauso dos outros, espere então somente que a palavra de Deus entre na sua vida e no seu coração e faça todo um diferencial. É esse o propósito que nós precisamos para as nossas vidas. Nós precisamos, querido, nos posicionar como igreja do Senhor. E os dias que nós vivemos, querido, está precisando de homens e mulheres que sejam querux, que seja alguém que tenha uma palavra de Deus na ponta da língua. Vivemos dias de instabilidade na nossa nação, vivemos dias de dúvidas, vivemos dias em que pessoas estão aflitas porque querem soluções imediatistas, querem que as revoluções aconteçam no estralar de dedos. É legítimo as pessoas procurarem, buscarem, clamarem, se manifestarem. O que não é legítimo é nós querermos que as coisas aconteçam de forma imediatista em nossas vidas. Para isso nós precisamos entender que neste momento tão difícil, que atravessa não só a nossa nação, mas as nações da terra, o que mais está precisando são homens e mulheres que tenham uma palavra que venha do coração de Deus para o coração das pessoas. Que venham trazer paz no coração das pessoas. Diante disso, querido, eu quero que você entenda uma frase. Na verdade, não apenas uma frase, mas um pensamento para você entender como há necessidade de Deus levantar pessoas com uma palavra de querigma na sua boca. Em território onde Adão se cala, a serpente fala. É a primeira coisa que você precisa entender. E a segunda, lugares onde a igreja se ausenta, o inferno doutrina. Quando Adão se calou no Éden, a serpente falou.
Quando ele se calou e ele se omitiu, a serpente foi lá e convenceu Eva a fazer tudo o contrário que Deus tinha mandado. Por que o mundo jaz no maligno? Porque durante muito tempo a igreja do Senhor se preocupou com tantas coisas, menos ouvir a voz de Deus e ter uma resposta certa. Porque em todo lugar que a igreja se ausenta, querido, o inferno prevalece. Entenda uma coisa, eu e você como igreja do Senhor, precisamos ser um querux, uma voz de Deus em todos os lugares da sociedade. Eu vou lhe dar exemplos aqui de lugares em que a igreja se calou e você vai responder como está nos dias de hoje. Alguns anos atrás, existia uma mentalidade totalmente errônea, que crente não deveria entrar em faculdade, fazer curso superior, ter formação, porque Jesus já estava voltando. Como é que estão as faculdades hoje? Uma doutrinação do inferno. Por quê? Porque a igreja se ausentou de lá. Durante muitos anos a igreja não podia falar sobre dinheiro. Quando falava sobre dinheiro, eu me lembro quando eu comecei a ensinar aqui sobre dinheiro, prosperidade, alguém me apelidava até com o nome de um pastor famoso aí, de uma igreja que teve coragem nessa nação em falar sobre dinheiro nos púlpitos. Qual foi o resultado que nós vimos? Crente na igreja dependendo de cesta básica e o dinheiro na mão dos corruptos. Durante muitos anos, na igreja nós não podíamos falar sobre sexo. Qual foi o resultado que nós tivemos? O Brasil ficou conhecido no mundo como um país mais promíscuo do mundo. Um país de turismo sexual. Durante muitos anos, nós ficamos tolhidos na igreja de falar sobre política. E acabamos sendo governados por quadrilhas. Por quê? Porque crente não tinha que entrar em política. Crente não tinha que se meter em política. E hoje nós estamos orando, clamando, jejuando, chamando a igreja a uma intercessão para restaurar territórios que nós perdemos. Dentro das casas também não foi diferente. Quantas e quantas vezes os pais foram omissos de sentar com seus filhos e ensinar a palavra de Deus? Qual foi o resultado que teve? Pais chorando na igreja e filhos se perdendo no mundo. Por quê? Porque onde a igreja se cala, o inferno doutrina. Quantas e quantas vezes, querido, nós tivemos uma palavra da parte de Deus, mas dizemos assim, fiquei com vergonha de falar. Nos omitimos de falar. Porque o que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Quantas pessoas, querido, nós já tivemos a oportunidade de estar do lado dela e falar algo de Deus, que Deus nos proporcionou até determinadas situações que nós, em vez de entendermos que Deus estava nos colocando, nos plantando naquele lugar para ser bênção, e nós ficamos murmurando contra Deus. Eu me lembrei agora de um grande amigo que é pastor lá em Volta Redonda, que já esteve até aqui ministrando, que no período do Covid, ele foi infectado, passou muito mal e ele ficou quase um mês internado no hospital. E a oração dele lá era, Senhor, por que é que eu estou aqui? Por que é que esse mal me atingiu? E na hora que ele estava lá, uma senhora chegou com ele, colocou uma garrafa d'água, o copo, e disse assim, o pessoal ali na outra enfermaria está ouvindo ali uma prece que eles estão consagrando um copo d'água e bebendo para ficar bom. O senhor não quer fazer o mesmo para ver se o senhor melhora? Nessa hora o Espírito Santo falou para eles assim, o povo está tão sedento que está acreditando em copo d'água e você tem a palavra de verdade e está calado na sua cama. Naquela hora ele entendeu que ele foi infectado para estar lá pregando para as pessoas, porque se ele tivesse sangue ele não podia entrar. O que ele fez? Tirou lá o respirador, tirou tudo, levantou da cama e começou, e de cama em cama, pregando, orando, e as pessoas aceitando Jesus. Muitas situações na nossa vida, querido, nós somos colocados lá como esse porta-voz de Deus. Mas nós ficamos olhando palavras de sabedoria, entendimento. O que é que pode acontecer? Como é que as pessoas vão falar?
E naquele mesmo lugar, querido, tem gente sedenta, precisando de uma palavra da sua boca para não tirar a sua vida. Precisando de uma palavra da sua boca para ter uma direção, para ter um caminho. Então eu quero finalizar essa palavra hoje, dizendo a mim e a você que estamos neste lugar, que hoje nós possamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não quero mais ser um omisso. Eu não quero ser mais alguém que vai buscar o Senhor só por benefícios. Eu não quero ser mais um pedinte espiritual de estar na tua casa, na tua presença, só dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso ser abençoado, mas eu quero sair daqui hoje, Senhor, sendo um porta-voz de uma palavra que vai haver transformação aonde quer que eu chegar. Essa palavra não precisa ser de sabedoria, querido. Essa palavra não precisa ser muito intelectual. A palavra não precisa trazer uma explicação toda da Bíblia. Essa palavra precisa tão somente que o poder de Deus esteja na sua vida, que a palavra de Deus esteja no seu coração, que uma palavra de Deus invada a sua vida e o seu coração. E ao repetir essa palavra, pessoas serão tocadas, pessoas serão movidas pelo poder de Deus e haverá transformação aonde quer que você esteja. Hoje, o que Deus quer ministrar nessa festa em nossas vidas e em nossos corações, querido, é que você saia daqui hoje sendo um porta-voz, sendo um querúxio daquilo que Deus fala na sua palavra. De ser alguém que pode levar uma palavra, que alguém que pode dizer assim: Deus está no controle, não se desespere. Então precisa, querido, ter muito entendimento. É só você dizer assim: olha, eu creio no Deus. Se você não crê, não tem problema, mas eu creio no Deus que vai operar na tua vida, que vai fazer algo na sua vida. O que Deus está querendo, querido, é que esta palavra entre nos nossos corações e você tenha uma palavra de vida na sua boca para alcançar alguém. Hoje, que você tenha esse entendimento de tudo que o Senhor já tem abençoado a sua vida. Está na hora de você proclamar aquilo que está no coração do Rei. Que hoje a nossa oração seja: que venha esse querigma, que venha essa palavra, que venha essa experiência na minha vida, que invada a minha vida de uma forma sobrenatural, para que aonde quer que eu esteja, eu seja um querúxio, alguém que fala algo de Deus e algo sobrenatural acontece. Se você quer isso na sua vida, põe-se em pé, eu quero orar com você. Que hoje você diga assim: Senhor, eu não quero mais ser só aquele que ouve. Eu não quero ser aquele que ouve uma palavra do Senhor e fica julgando. Fica dizendo: olha, hoje a palavra foi boa, hoje a palavra foi ruim. Hoje eu acho que o pastor estudou, eu acho que ele não estudou. Hoje eu acho que aquela palavra do irmão foi de Deus, não foi. Mas que a partir de hoje, querido, nós possamos entender que eu e você precisamos do Logos, que é o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos de remas? Sim, precisamos, que é uma revelação específica, num momento específico, para alguém específico. Precisamos receber palavra rema na nossa vida. Mas hoje entenda, o mundo está com sede de um querigma. O mundo está ansioso por uma palavra que invada a vida deles e faça uma transformação. Que hoje eu e você saiamos daqui nesse lugar dizendo: Senhor, começa em mim. Que venha algo do céu, que venha uma experiência do céu, que venha uma palavra do céu, que venha um mover do céu, que invada a minha vida. Senhor, hoje, pode meter o pé na porta, pode quebrar, Senhor, os meus conceitos, pode quebrar, Senhor, os meus julgamentos fúteis, pode quebrar tudo isso, Senhor, mas impacte com uma palavra, que ela me faça, aonde quer que eu esteja, repetir: eu quero ser um porta-voz dessa palavra. Você pode fazer isso nessa hora? Então faça essa oração com o Senhor. Senhor, eu não preciso de uma palavra explicada de tanta sabedoria. Eu preciso de uma experiência. Eu preciso dessa invasão do Senhor na minha vida. Eu preciso desse toque do Senhor na minha vida. Eu preciso, Senhor, dessa experiência que eu nunca tive. Eu preciso, Senhor, como alguém, querido, ocioso. No começo dessa palavra eu perguntei: o que você espera que Deus faça? Peça para Deus algo inesperado. Diga: Senhor, eu não sei nem o que eu preciso, mas o Senhor sabe. Então pode invadir, Senhor. Pode entrar, Espírito Santo. Pode chegar lá no profundo da minha alma e do meu coração, na maior da minha necessidade, Senhor. Pode chegar. Pode entrar com a tua palavra, Senhor.
Pode entrar com esse querigma. Pode invadir, Senhor, sem pedir permissão. Pode tocar, Senhor, de uma forma sobrenatural. Porque eu quero sair daqui testemunhando da experiência que eu tive com o Senhor. Daquilo que eu vivi com o Senhor. Daquilo que impactou a minha vida e o meu coração. Senhor, que comece hoje. Eu não quero ser imediatista, Senhor. Que comece hoje um processo de uma invasão da Tua presença na minha vida. Senhor, de uma experiência pessoal contigo. De um momento, Senhor amado, que o Senhor começa a ministrar algo dentro do meu ser, que queima o meu coração e eu não sei nem explicar o que é. Senhor, que venha algo dentro de mim, que não precise nem de palavra, que as pessoas olhar para mim e já saibam que está acontecendo algo do céu dentro do meu coração. Que aconteça algo dentro de mim, Senhor, que as pessoas olhem para mim e digam assim: quando eu estou do seu lado, eu sinto tanta paz. Quando você está aqui, o ambiente é diferente. É isso que eu quero, Senhor, para a minha vida. É essa invasão da Tua presença que eu quero na minha vida. É essa invasão, Senhor, desse sobrenatural que é inexplicável que eu quero sobre a minha vida. Faça esse clamor, querido, com muita ansiedade agora diante de Deus. Senhor, é esta vida do Senhor dentro da minha vida que eu preciso. É dessa invasão do céu na terra dentro de mim que eu preciso. É dessa alegria, Senhor, que vem do alto, que eu não sei explicar, que eu preciso na minha vida. É desse toque do Senhor, que não tem explicação. É o que eu preciso hoje na minha vida. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, tenha liberdade para fazer esse clamor. Pode entrar, Senhor, sem bater na porta. Pode invadir, Senhor. Pode trazer algo que está reservado no céu para mim, Senhor. Senhor, aquilo que eu não sei nem pedir, mas que o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu quero dizer sim hoje para o Senhor. Se você quiser ficar no seu lugar, fique. Se você quiser vir ajoelhar no altar, venha. Mas uma coisa é, não saia daqui hoje sem receber esse querigma de Deus na sua vida. Não é uma mensagem de persuasão, não é um entendimento de sabedoria para você saber explicar, mas é uma experiência tão pessoal, que talvez você não tenha palavras para dizer, que talvez você não tenha palavra para explicar para alguém. Olha, eu estou sentindo um negócio aqui dentro que eu não sei dizer o que é. Eu estou sentindo um negócio mover aqui, que me faz chorar sozinho, que me faz levantar de madrugada e clamar ao Senhor. É um negócio que tem aqui dentro que eu quero gritar para o mundo inteiro ouvir. É um negócio que move aqui dentro que eu não sei explicar, mas que tem trazido descanso para a minha alma, que tem trazido paz no dia de guerra, que tem trazido um mover no meu interior. É isso que eu quero. Ora labaxere canta lamanás. Profetizo sobre a tua vida que há uma invasão dos céus hoje neste lugar. Os céus de tabernáculo são céus abertos, e o Senhor está procurando alguém para que invada com essa palavra. Talvez algo que eu nem falei aqui, mas é que o Senhor vai ministrar dentro do teu coração. Profetizo que nos próximos dias haverá uma invasão da presença de Deus no teu espírito. Haverá uma invasão da presença de Deus no teu coração. Inexplicável. Inexplicável. Da qual vai mudar o seu modo de servir a Deus. Vai mudar o seu modo de entender as coisas do alto. Vai mudar a sua forma de orar. Vai mudar a sua forma de clamar. Vai mudar a tua forma de agir diante dos homens. Que receba nesta noite desse derramar, que não é de uma palavra de persuasão. Esta palavra não é para te convencer, mas é para que você tenha consciência que, se você quiser, o Senhor quer invadir hoje o teu espírito. O Senhor quer invadir o teu coração. A presença do Senhor quer invadir e preencher dentro de você. Cada canto vazio da tua alma, hoje Ele quer inundar de uma forma sobrenatural. Que você possa dizer que seja agora, Senhor, que seja hoje. Eu quero, Senhor, eu tomo posse, Senhor, dessa invasão do Teu Espírito em minha vida. E comece a sentir aí a presença do Senhor. Comece a sentir esse mover de Deus. Comece a sentir esse toque sobrenatural do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Passam dias, passam anos,
Passam dias, passam anos, e o grito do meu ser é: quero mais de ti, Senhor. Quero mais, quero mais, quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais. Seja esse seu clamor: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. E o grito do meu ser é o mesmo. Passam dias, passam anos, e o grito do meu ser é: quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou o teu altar. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou o teu altar. Sou o teu altar. Quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou o teu altar. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou o teu altar. E sou o teu altar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Que você saia hoje daqui com esse entendimento: eu sou o altar do Senhor, e este fogo não pode se apagar. Que cada dia você tenha uma palavra direcionada do Senhor, que cada dia venha essa invasão do céu no seu coração.
Hoje você sai daqui com esse entendimento de dizer: Senhor, pode entrar, Senhor, pode invadir, Senhor, aqueles cantos, Senhor, mais escuro, mais sombrio da minha alma, aonde mais necessita do Senhor, que muitas vezes eu não tenho nem coragem de clamar, de buscar, mas entra, Senhor. Quero mais do Senhor, querido. Que o seu clamor hoje seja como desta canção: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu não sei com que expectativa você entrou, mas saia com a expectativa de querer mais de Deus. Talvez você entrou com a expectativa de vir participar de mais uma festa do Senhor. Talvez você entrou com a expectativa apenas de curiosidade, dizer assim: o que é que eles fazem numa festa bíblica? Mas saia daqui com a melhor. Cada momento, a cada dia: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais desse poder. Eu quero mais dessa unção. Eu quero mais desse renovo. Eu quero esse querigma na minha vida. Queira mais do Senhor. Queira mais do Senhor. Clame nessa hora e diga: eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu ainda tenho tanta sede. Eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede. Mata minha fome. Eu ainda grito Maranata. E já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo. Sou teu altar. Eu ainda tenho tanta sede. Eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede. Mata minha fome. Eu ainda grito Maranata. E já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo. Sou teu altar. Sou teu altar. Senhor, sou teu altar. Aleluia. Se você preparar o altar, o fogo do céu virá. Se você preparar o altar, o fogo do céu virá, porque a linguagem de Deus é fogo. E quando Deus visita um altar, querido, há uma transformação. Quando o Senhor visitou o altar de Abraão, transformou ele num peregrino, no pai de muitas nações, o pai da fé. Quando o Senhor visitou o altar de Elias, transformou uma nação que estava longe do Senhor, numa nação que reconhecia que só o Senhor era Deus. Está precisando essa nação de altares no teu coração, meu irmão, para ver uma transformação. Então queira, então clame, para que venha esse querux, para que venha essa fome de Deus, para que venha essa palavra de Deus no teu altar, venha esse fogo de Deus sobre você e mude esta nação nos dias em que nós vivemos. Que mude a tua casa, que mude o teu lar, que mude o teu coração de uma forma sobrenatural. Então faça todo dia este altar, todo dia apresente esse altar diante do Senhor e receba o fogo do céu. Profetizo sobre a sua vida que nos próximos 12 meses você vai começar a ter sonhos proféticos se você nunca teve. Você vai começar a ter visões de Deus, palavras de sabedoria vão surgir na tua boca. Diante de situações difíceis, você será a voz que encaminhará muita gente no deserto. Você vai começar a ter experiências com Deus como você nunca teve. Apenas prepare o altar, que o querigma de Deus invadirá o teu altar, meu irmão. Apenas coloque o seu altar, o seu coração diante de Deus, que o querigma de Deus vai invadir como fogo consumidor e vai queimar o altar, e todos verão que há um Deus na sua vida, que há um Deus que opera através de você, que é um Deus que manifesta
os seus prodígios e sinais nessa terra. Há alguém hoje com este altar pronto, alguém que pode dizer: eis aqui, Senhor, meu coração é o teu altar. Pode vir, Senhor, com este fogo, pode vir com esse querigma. Se tem, se expresse diante do Senhor, meu irmão. Aleluia! Eu ainda tenho tanta Vem, fome. Senhor, vem com este fogo Mata sobre os minha nossos altares, sede, sobre os nossos corações, mata em nome de minha Jesus. fome. Eu ainda grito Maranata e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou teu altar. Aleluia. Eu não sei você, querido, mas meu coração arde nesse lugar. Algo queimando diferente hoje aqui neste lugar. Eu sei que não é só no meu, no seu coração, também há corações neste lugar que tem algo diferente queimando. Há uma sensação diferente queimando. Esta é a invasão do querigma de Deus, que não se explica com palavras, que não se explica com sabedoria, que não tem explicação. É uma invasão pessoal de Deus ao seu coração, ao altar do teu coração. Para cada um de nós pode ser um resultado diferente, mas há um propósito específico de Deus chegando no altar do teu coração. Que seja hoje só um começo, que seja hoje só um start, só um ponto de partida, que você saia daqui com essa expectativa que cada dia o Senhor Ele tem, você vai apresentar o seu coração como um altar e será invadido pelo um fogo, pela uma presença sobrenatural de Deus sobre a tua vida e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta festa tão linda. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido esse nível de entendimento progressivo, que já existe a tua palavra para nos ensinar, que existe revelações específicas que nós precisaremos na vida, mas existe algo maior, que é uma invasão pessoal do Senhor no altar dos nossos corações. E eu profetizo que esta igreja, Projeto Vira de Cunha, a partir de hoje, viverá esta verdade, essa realidade. Teremos testemunho neste lugar, que foi impactado, invadido, Senhor, pela Tua presença, no momento, Senhor, de clamor, ou talvez no momento mais inesperado, e que algo do céu invadiu a terra, e que algo sobrenatural aconteceu, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor para todos sempre, na sua vida e no seu coração. Diante de todo esse